Boa noite a todas. Meu nome é Sandra Saro, tenho 52 anos, sou casada, resido em Rio Preto desde 98 e sou terapeuta holística integrativa com foco em radiestesia e radiônica. Então vamos lá um pouquinho na minha história. Geração 1970, né? Eu convivia num ambiente muito machista, no qual, na intenção de proteger o sexo feminino, era muito comum ouvir: prendam suas cabras que meu bode está solto. E assim fui vivendo entre família, amigos, ambientes. Homens podiam tudo. Mulheres tinham que ser recatadas, submissas, tinham horário para estar em casa, porque senão ia ser uma pessoa mal falada, mal vista. Eu acredito que muitas aqui devem ter passado por isso. Pois bem, os anos foram se passando e dos meus 14 aos 16 anos a minha sensibilidade aflorou, tá? E com muita facilidade, era muito comum eu olhar para alguém próximo a mim e falar: você não está bem. Sabemos, né, que nem todo mundo gosta de se abrir. E tinha alguns amigos meus que falavam: não, está tudo bem comigo. Eu falava: você tem todo o direito de não se abrir. Porém, eu estou vendo, estou sentindo que energeticamente você não está legal, está acontecendo alguma coisa. E ser uma bruxa, não tem como esconder nada de você. Ele acabava desabafando. E nesse desabafar, eu observar que eu sempre deixava, após uma conversa, a pessoa melhor, porque quando chegou, eu me tornava realizada. E não entendia muito bem de onde vinha tudo isso. Até que a galera me apelidou de a psicóloga de plantão. Então, um amigo meu hoje que está no Japão, ele até hoje ele brinca comigo: deveria ter uma placa no seu portão: escuta-se problemas de graça. E eu não entendia, porque eu fazia com muita facilidade, era um prazer. Só que aquele lado machista no qual eu convivia, ele só potencializava uma dor que eu tinha de baixa autoestima, me sentia incapaz, inferior. E tem meu irmão que tudo ele podia. E a Sandra não, a Sandra tinha que estar numa caixinha. A intenção do meu pai me proteger. Só que mal ele sabia que potencializava uma dor minha, de incapacidade, de inferioridade. Os anos foram passando, o corpo foi dando sinais, e como muitos de nós, muito comum no piloto automático, não darmos atenção aos sinais do corpo. E rapidamente você fala: cala a boca. Pega um remedinho para dor, um remedinho para queimação no estômago e a vida que segue. Os anos foram se passando. Em 98, eu mudei para Rio Preto, eu era de São Paulo. E com 20 e poucos anos, morava com os meus pais. E meu pai montou um comércio aqui em Rio Preto: vamos para lá, vamos para lá. De a priori, eu vim meio contrariada. Porém, eu ainda tinha baixa estima, inferioridade, me senti incapaz e muitos medos, o que não me deixou me posicionar, e eu acabei seguindo a família. Vim pra cá. Entrei numa sociedade furada de um restaurante, no qual eu permaneci menos de um ano, e essa sociedade me levou todo o meu acerto, todas as minhas reservas financeiras, como me deixou uma dívida muito grande. E ali veio aquele turbilhão emocional e inflou ainda mais meu lado de que senti incapaz e inferior. Só que naquela época eu ainda estava no posto de vítima. Eu não me autorresponsabilizava pelas minhas escolhas, mesmo com 20 e poucos anos. Pois bem, era culpa da família, era culpa do pai, era culpa de tudo, menos da Sandra. Porque Sandra não veio para cá sozinha. E eu tinha comigo uma busca incessante, que eu queria saber quem era a Sandra. Então era muito comum falar: Sandra, lá na esquina tem um pastor que ele faz uma oração, ele olha para você e fala seu futuro. Lá estava Sandra.
Sandra, lá na esquina tem uma mulher que joga carta, ela vai falar tudo sobre a sua vida. Lá estava a Sandra. Era uma busca incessante, incessante. Como nada por acaso, em 2008 eu trabalhava numa concessionária aqui em Rio Preto e caía sempre no departamento de atendimento a clientes, escutar problemas, solucionar problemas de clientes. E uma menina que hoje eu vejo que ela teve essa missão, ela entrou no departamento pelo qual eu respondi, e ela, conversando comigo, eu falei, eu tenho uma angústia que de vez em quando bate, eu não sei de onde vem. E ela falou, como é isso? Eu falei, é a primeira pessoa que eu estou verbalizando, porque nem meus pais sabem disso. E a ponto de eu olhar no espelho e falar assim, eu vou internar no bezerro, porque eu estava conversando com uma amiga, estava dando risada, de repente me dava uma tristeza, uma vontade de chorar, e eu não sabia de onde vinha isso. Pois bem, ela falou, eu te convido a você ser atendida por uma equipe espiritual, onde eles vão te atender com apometria. Eu falei, o que é isso? Não, vamos lá. No sábado eu marquei, agendei, fui atendida. Ali eu tive muitas respostas, me conectei com o espiritual, me reconectei, entendi muita coisa. E ali mesmo eu fui convidada a fazer parte dessa equipe de atendimento, onde eu fiquei de 2008 a 2020 trabalhando nessa equipe. Não me importava em nenhum momento de passar as minhas tardes de sábado lá, me conhecendo e tratando as pessoas com essa equipe. Me sentia realizada, mesmo ouvindo muitas coisas contra. Os anos foram se passando e o corpo continuava dando sinais. Pois bem, até que o corpo grita, porque ele começa com uma dor de cabeça, você vai tomar um remédio. Uma queimação no estômago, você vai e toma um pantoprazol. E o corpo gritou pelo socorro. Eu parei no hospital com diagnóstico de esofagite crônica. Meu esôfago estava todo queimado. E eu tinha um nódulo na tireoide, tamanho de um limão galego. E devido ao uso de muitos pantoprazóis, começou a ter nódulo dentro do meu estômago. E a chave X da questão foi quando eu fui no médico e ele falou, você está com uns fólicos, que acho que é esse termo, no estômago, devido ao pantoprazol. Eu falei, mas o pantoprazol foi você que mandou eu tomar. Ele falou, mas é assim mesmo, filha. Toma um remédio, mas ele causa isso, você tem que tomar outro. E ali eu falei, não, eu me recuso. Não é essa vida que eu escolho para mim. Porque eu acerto uma coisa e torto outra, você é vítima de ficar viciado em remédios? Não é isso que eu quero. Só que nessa época eu já participava de imersões, de autoconhecimento, buscava muito me conhecer. E aí eu comecei a pesquisar sobre as emoções. Tudo que atinge o físico, ele começa no emocional. E lá na apometria, na equipe, ali trata muito também a espiritualidade, a conexão, o se conhecer. E ali cada sábado virava uma chavinha. Eu simplesmente saí do consultório e falei, eu não vou tomar mais remédio. Se é uma atitude certa ou não, foi a que eu tomei. Essa é a minha história. Comecei a estudar e aí eu percebi que esse diagnóstico foi devido a tantos sapos que eu engolia na época de me sentir inferior, de me sentir incapaz e de não me posicionar. Ali eu entendi que eu tinha que me posicionar, doa quem doer, eu tenho que falar a minha verdade. E assim foi passando. Hoje eu atendo online mulheres, homens também, e ensino a reconectar com a própria essência, a descobrir o porquê que muitas vezes você não consegue emagrecer, a descobrir por que você tem uma dor de cabeça todos os dias, o que causa isso. A radiestesia, ela vai investigar qual que é a causa disso, emocional, é do ambiente, porque algo que aconteceu comigo, que eu sempre repito, todos os cursos, todas as técnicas terapêuticas são ótimas, não tem melhor ou pior.
mas tem a certa para você naquele momento. E há um tempo atrás eu participei de algumas imersões motivacionais, só que eu estava no fundo do poço, me sentindo assim, o cocô do cavalo do bandido. E aí você faz você participa daquele evento motivacional, todo mundo sai de lá no auge. Só que aí você não toma atitude, você volta para o mesmo ambiente, com o mesmo comportamento, e você começa a ver todo mundo postando, eu mudei de emprego, eu comprei isso, e você não deu um passo. Você fica pior do que você estava. Então não existe melhor ou pior, existe o que requer para você no momento. Então eu descobri a minha missão, e descobri porque lá atrás eu tinha essa conexão de identificar já porque a pessoa não estava bem. Hoje eu trabalho com isso. Como que eu conheci a rede? Em novembro do ano passado, eu falei para o meu marido, meu corpo está dando sinais. Aí ele falou, como assim? Eu falei, eu estou começando a engordar e eu estou me sentindo presa num aquário, porque eu atendo online e a ponto de, como eu amo o que eu faço, a ponto de falar assim, nossa, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer tudo num dia só para não sair o resto dos dias. Isso estava me fazendo mal. E aí eu falei, opa, tá legal, tá preenchendo de um lado, mas do outro tá ficando um vácuo. Foi quando eu falei para ele, eu decido a conhecer pessoas diferentes e lugares diferentes. Quando você decide e você dá um movimento, faz o movimento necessário, tudo se abre. É onde eu falo, quando você está alinhado à sua energia, tudo flui, tudo é mais fácil. Você não segue a manada, você segue a sua verdade e a sua vontade. Foi eu falar isso que de repente eu fui convidada para participar de uma rede, me conectei. Através dessa rede eu conheci a Ana, me conectei. A Iná veio falar do método, no próprio dia que eu conheci a Ana, eu falei, não tenho dúvidas, é isso que eu quero. E ali foi muito bom para mim também, porque eu conheci pessoas maravilhosas. Ali você sempre aprende algo, por mais tantos cursos que eu aprendi, sempre tem algo que você tira, sempre tem alguma coisa que você aprende. Então eu percebi que hoje eu tenho que me respeitar, eu tenho que me posicionar e tenho que ser a minha prioridade. Hoje eu tenho a autorresponsabilidade de dizer, tudo que eu passei foi escolha minha, não é culpa de ninguém, foi eu que escolhi. Eu que não me posicionava, eu que não tinha a capacidade, não digo, mas a coragem de enfrentar muitos medos. E hoje eu me posiciono, eu falo o que eu quero. E quando você se descobre, é libertador. Hoje eu agradeço a Deus pela vida, a Sandra por estar atenta às oportunidades e por ter sempre estar em movimento. Nem sempre você vai estar onde você quer, mas o importante é você não parar, você sempre buscar. Agradeço muito aos meus pais e ao meu marido, que daria tudo para estar aqui comigo hoje, só que ele trabalha em São Paulo. Ele sempre me apoiou. Agradeço a toda a rede, agradeço a Ana, porque a história dela também é de superação. E é isso, pessoal. Se for para me deixar uma dica, um conselho, não, porque se fosse bom conselho, ninguém daria. Seja verdadeiro com vocês. Saiam da manada. Parem de entrar em caixas que são rotuladas pela sociedade. Porque quando você fala a sua verdade e segue o seu coração, nada pode te parar. É um pouquinho de cada vez, sem se comparar. Porque quando você se compara, a autoestima não sai ilesa. Então você respeita a sua jornada, segue o seu fluxo, e há uma diferença entre, eu sei que já extrapolou ali, mas isso eu preciso falar. Há uma diferença entre eu não consigo, eu quero, mas eu não consigo. Por quê? Quando você quer e você não consegue, você busca ajuda, como eu fiz. Eu quero muito,
eu vou dar um jeito, eu vou buscar ajuda, eu vou falar com a Ana, eu vou falar com a Iná, eu vou falar com o bispo, com o Papa, mas eu vou dar um jeito porque eu quero. Agora, quando você não quer, a pessoa joga a corda, você não dá o braço. Só que aí você usa como muleta a frase, eu não consigo. E aí você não sai do lugar. Então só fica essa dica, pessoal. Muito obrigada.